Olá, faz tempo que eu não passo por aqui, faz cerca de um mês eu acho, mais ou menos. E eu tenho lido os comentários pedindo para eu dar notícia, para eu gravar um conteúdo, para pessoas perguntando sobre a minha mãe. E o que eu quero falar hoje é exatamente sobre a minha mãe. A minha mãe veio a falecer no dia 2 de julho. Eu e toda a minha família, nós criamos muito no milagre, nós lutamos muito por um milagre, buscamos muito a cura, buscamos muito ao Senhor, em clamor, humilhação, arrependimento, em jejum, para que o Senhor curasse ela. Mas aprove a Deus levar a minha mãe. Vamos começar então, vou rapidinho aqui ler em Eclesiastes, no capítulo 3. É pouca coisa. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. E aí, no decorrer desse versículo, desse capítulo, fala sobre os tempos de todas as coisas, né? Tempo de plantar, tempo de colher, enfim. Então, há tempo de nascer e tempo de morrer. Então, o tempo de morrer da minha mãe chegou. O porquê? Tem coisas que a gente não tem resposta. Tem perguntas que tem questionamentos nossos que nós não vamos ser sanados. De repente não agora, de repente futuramente, ou no dia que o Senhor quiser nos revelar. A minha mãe foi uma guerreira, ela lutou por 4 anos e meio. Ela queria muito viver, ela queria muito milagre, muito. Minha mãe desejava muito viver. Viver ao lado do meu pai, envelhecer ao lado dele, né? Cuidar dos netos que ela tanto amava. Mas, com 58 anos, o Senhor recolheu a minha mãezinha. E o Senhor foi dando sonhos para pessoas próximas, foi mostrando. E nós nunca relutamos, mas nós sempre entendemos que nós, como cristãos e como pessoas que amávamos ela, a gente precisava lutar. E eu creio que isso foi gerado pelo próprio Deus. Por mais que o propósito dele fosse levar minha mãe, eu creio que esse ímpeto, esse desejo, essa gana por ver a cura dela foi algo que ele mesmo colocou, porque nós como cristãos, nós precisamos lutar, nós não podemos baixar a guarda. É óbvio que em todo tempo a gente pedia para que a vontade do Senhor fosse feita, mas a nossa parte como cristão, como filhos de Deus, como filhos da minha mãe, meu pai como esposo, a nossa função, o nosso papel era lutar. Eu recebi muitas mensagens de pessoas que me acompanham no YouTube, que me acharam lá no Instagram, falando assim, nossa, você cria tanto na cor da tua mãe, esse Deus é um Deus monstro, esse Deus não tem misericórdia, não tem compaixão, vocês criam tanto. O que importa pra mim é que foi a salvação da minha mãe, foi que minha mãe foi salva e que nós aceitamos a vontade dele, né? Muitas vezes nós damos ordem aos nossos filhos e eles relutam em obedecer, relutam em aceitar, mas nós sabemos que é o melhor. E da mesma forma sou eu com Deus, né? Dói muito. Choro. Tem dias assim que o coração rasga de saudade, porque minha mãe, ela era uma pessoa maravilhosa. Mas eu me contento em saber que minha mãe agora não tem dor, não tem sofrimento, e minha mãe está ao lado do Senhor. Tem uma palavra em Lucas também que traz consolo aos nossos corações, né? Que diz ali sobre os 2 ladrões na cruz. Deixa eu ver rapidinho onde que tá. Os 2 ladrões na cruz, que Jesus diz assim, ó. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então eu sei que minha mãe já está desfrutando de algo maravilhoso, né? Ela já está ao lado do Senhor. Então isso traz consolo aos nossos corações. A saudade vai ficar, as lembranças, o desejo. Eu queria muito que minha mãe visse os meus filhos crescerem. Eles amavam muito minha mãe também. Ela era uma avó maravilhosa. Mas essa não é a realidade, né? Por mais difícil que seja, a gente precisa continuar lutando. Eu também preciso continuar cuidando da minha saúde. Para a glória do Senhor Jesus Cristo, o amado da minha alma, eu estou bem. Eu tomo Olaparib, né? Faço uso do Olaparib. Nós ficamos 6 dias no hospital com a minha mãe. 6 dias do lado dela. E nós vimos o último suspiro dela. O último suspiro. A gente tava ali sem comer, sem dormir, literalmente só a base de garrafa de café que alguns irmãos da igreja levavam.
E foram 6 dias intensos, lutando, clamando, jejuando e marchando pela vida dela. E nós estávamos ali do ladinho dela, na passagem dela. É estranho falar, mas foi lindo, sabe? Por mais que doeu, mas o Senhor preparou todas as coisas. O meu pai sempre dizia que nada ia acontecer com a minha mãe se nós não estivéssemos juntos. Quem somos nós, né? Meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã e eu. Nós 5. E realmente, nós 5 estávamos ali do lado dela e vimos o último suspirar dela. Ela deu o último suspiro e partiu. Partiu com o Senhor Jesus. Partiu com aquele que ela sempre serviu, né? A minha mãe, até o último dia, ela cantava, ela já estava bem fraca, assim, ela cantava: o nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus é sobre todos, nome mais santo, nome mais lindo, nome bendito, é o nome de Jesus. E ela levantava as mãos e ela louvava o Senhor. Então, presenciar minha mãe professando a fé até o último suspiro dela foi incrível. E aquilo só trouxe para mim, para os meus irmãos e para o meu pai, que nós precisamos continuar lutando em prol do reino, lutando a serviço do Senhor. Então é isso, dói muito. Quando eu tenho vontade de chorar, eu choro. Quando tenho vontade de ouvir os áudios dela, eu escuto. Quando tenho vontade de ver as fotos dela, eu vejo. Eu choro, que eu tenho que chorar. E levanto e sei que eu preciso seguir, né? Eu preciso prosseguir. Eu sou casada, eu tenho meu marido para cuidar, eu tenho os meus filhos para cuidar, para ver crescer. Eles precisam me ver bem também. Mas eu me permito, sabe? Muitas vezes chorar, sofrer, porque faz parte da nossa humanidade, né? A gente sente muito, ainda mais porque a gente queria muito um milagre. Mas ela tava numa situação muito complicada, né? O corpo dela já tava tomado do câncer, assim, os braços. Isso aqui, ela tava sofrendo demais, ela tava com muitas dores. A base de muita morfina ali. E é isso, né? Eu queria um milagre, eu continuo querendo milagre, Se alguém chegar pra mim hoje e pedir: Louine, ora por mim, por cura, por milagre, eu vou orar, porque eu creio. Eu continuo crendo, por mais que não tenha acontecido na vida da minha mãe. Apesar que minha mãe foi um milagre, sabe? 4 anos e meio ali, com uma doença que veio pra roubar tudo. A minha mãe foi um milagre, sabe? E o Senhor nos permitiu viver ao lado dela. Eu não moro na mesma cidade que ela e eu passei 14 dias em Paranaguá, onde a gente nasceu, né? Onde minha mãe morava. O meu marido ficou cuidando dos meus filhos, eu passei 14 dias ao lado dela. Voltei, fiquei 2 dias da minha cidade. E aí me ligaram falando: ó, os médicos deram horas de vida pra tua mãe. Eu fiz minhas malas correndo. E fui pra Paranaguá e passei os últimos 6 dias do ladinho dela. Eu abracei, eu beijei, eu dizia que amava. E o Senhor nos deu a oportunidade, sabe? De estar com ela ali. Foram 4 anos e meio. E os últimos 20 dias do lado dela. Eu agradeço a Deus por ter me dado essa oportunidade de chegar a tempo na minha cidade, de abraçar, de beijar, de cantar pra ela. Ela amava que a gente cantava.